E aí, gente, bom dia. E aí, tudo em ordem com vocês? Vocês conseguem me ouvir? Confirme aí, por favor. Uma pessoa confirmando já está ótimo. Enquanto isso, beleza. Fala, meu amigo, tudo bom? Paulinho, bom dia, Açucena. Bom dia, Ruth. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui com vocês uma tela. Só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Beleza, tudo em ordem, né, Paulinho? Obrigado, Açucena. Gente, é o seguinte, nós estamos bem adiantados, tá, no nosso material. Então, eu resolvi trazer uma aula com um conteúdo extra aqui e que muitas vezes é necessário e a gente não sabe usar. E é um dos assuntos, inclusive, que quando você está fazendo um curso de inglês, você se perde muito. Mas você se perde muito, talvez, pela maneira como você enxerga aquele assunto ali, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela cheia aqui, aí, vez por outra, eu apareço para ver se tem alguma dúvida, certo? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Eu deixei o chat aqui só minimizado. Qualquer coisa vocês perguntam. Agora, quem tiver microfone aí, gente, pode usar, certo? Se não, usa o chat mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ô, Açucena, você tem assistido aos debates políticos aí de Bananeiras? Assiste não? Noemi assiste? Ou qualquer pessoa aí. Opa! Bom, vou considerar um sim, né? Beleza. Gente, qualquer um de vocês que estiverem assistindo a um debate, o que é que acontece? Tem um político que ele pergunta, né? Aí vamos chamar de político A. Aí tem o político B. O político B, ele responde. E o político A, ele volta a falar de novo. Vocês já perceberam isso em qualquer debate. Então, o político A pergunta, o político B responde. Aí o político A tem direito de falar mais alguma coisa depois da resposta do político B, né? O que é que acontece então? Por que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, a palavra rejoinder, ela quer dizer tréplica. O que é uma tréplica? É exatamente o que acontece no debate. Por exemplo, o primeiro político ele pergunta, o segundo faz uma réplica. Ou seja, réplica, além de ser uma cópia, uma réplica da Estátua da Liberdade. Além de ser isso, pode ser também uma resposta, certo? Por isso, inclusive, que em inglês, quem gosta de música em inglês aí, muitas vezes vê a palavra answer, mas vê também a palavra reply. Porque reply quer dizer réplica, uma resposta. E o que é um rejoinder? É uma tréplica. É exatamente o que o candidato A faz, que é falar de novo depois da resposta. E aí vocês podem estar se perguntando, e o que é que isso tem a ver com inglês? Bom, aí onde está, né? Dentro de um debate em inglês, se vocês, por exemplo, fossem ver os debates em inglês, vocês iriam ver muito essa palavra aqui. Rejoinder. It's your turn to rejoin. É sua vez de fazer a tréplica, né? Eu não sei se poderia usar a palavra em português treplicar, como tem replicar. Deve ter. Mas, enfim. Mas para a gente aqui, porque na verdade o que é um rejoinder? Ele é uma tréplica, mas uma tréplica nada mais é do que uma resposta, né? Então hoje nós vamos aprender a dar
resposta. Só que aí não é qualquer resposta, certo? É a resposta do tipo, a Sucena chega e diz, eu assisto aos debates. Aí Noemi vai e diz, eu assisto também. Aí eu pergunto, Noemi, se por acaso a Sucena dissesse, eu assisto aos debates, como você diria em inglês da forma mais simples que você conhece, que você também assiste? A menor forma possível, a mais simples, e aí? Aquela bem conhecida. Você diria como? Em inglês, em inglês. É exatamente isso, Noemi, é exatamente isso. Eu também, mas em inglês, como é que seria? Bom dia, Tawane. Em português você já fez. Quero saber em inglês, Noemi. Paulinho, responde essa aí, Paulinho. Eu também em inglês, como é que seria? Bora, meu filho. Vou responder então. Gente, e eu sei que Noemi sabe. Não, é o famoso. Ei, tá vendo aí, ó? Me too. Certo? Aí beleza. Só que aí a Sucena foi e falou: Eduardo, eu não assisto aos debates. Aí Noemi vai e diz o quê? Eu também não. Bom, como é que ela diria eu também não? Muita gente que está aprendendo inglês vai falar simplesmente assim, ó, me too, eu também, ou seja, eu também não assisto, né? Aí, quando eu falo assim, gente, vamos estudar outras maneiras de dizer isso, boa Sucena. Vamos estudar outras maneiras de dizer eu também, certo? Aí a pessoa diz, mas para que não tem me too? Para começar, olha só, existe me either, aí vai existir me neither, que vai ser a negativa, certo? Aí além de serem opções, você tem o seguinte, para começo de história, eu acabei de dizer que as pessoas têm o costume de, tanto na negativa quanto na afirmativa, usar o quê? Me too. E não pode isso. Então, me too é se a Sucena disser que assiste, Noemi diz que assiste também. Se a Sucena disser que não assiste, Noemi vai dizer que não assiste também. E esse não assiste também não pode ser me too. Aí tem várias outras formas. Então, para começar, é importante você saber, porque senão você não tem como negar uma frase dessa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos comentar o either e o neither depois, viu, Açucena? Deixa eu baixar aqui. Ó, aqui. Olha só. Aqui eu coloquei o seguinte exemplo. Eu odeio cogumelos. Frase boba, certo? Aí aqui eu coloquei, ó, me too. Beleza. Tá? E aqui eu coloquei uma segunda opção. I do too. E eu vou deixar ela por último, certo? E aqui, isso tudinho que está aqui na frente, eu estou mostrando que é igual a isso aqui, ó. Eu também, e aí para quem não sabe, para quem não lembra, also significa a palavra também, também, certo? Então aqui eu estou colocando eu também odeio cogumelos. Então, eu odeio cogumelos e tanto essa quanto essa aqui querem dizer eu também odeio cogumelos. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, agora que eu me lembrei, se eu deixar ele completo aqui na tela, eu não consigo digitar nele. Então eu vou deixar assim, ó, que a letra tá boa e eu consigo digitar. Tá vendo? Aqui. Então é o seguinte, eu vou começar a digitar aqui do lado. Então o que acontece? Eu também odeio cogumelos. Ok, Eduardo, beleza. Me too eu conheço, mas eu não entendi esse I do too. Olha como fica fácil de vocês entenderem. Eu digo, Paulinho, eu odeio cogumelos. Paulinho diz, eu também. Ele poderia ter dito me too? Poderia, mas ele não poderia ter dito assim também, não? Ó, ó Paulinho, pra tu aí, ó. Eu, simplesmente eu tenho aqui, ó. Eu odeio também. Fica fácil de entender ou não fica, Paulinho?
Simplesmente eu tenho a palavra eu, né? Sujeito, eu tenho o verbo odiar e eu tenho a palavra também. I hate to. Beleza. Então, Eduardo, por que ficou I do to? Aí, isso aqui não tem nada a ver com esse assunto. É assunto anterior. Lembra quantas vezes eu falei para vocês? E aí, alguém pode até me ajudar a lembrar com quem foi. Que é o seguinte. Eu dei um exemplo na sala assim. Açucena monta uma loja e Noemi monta uma loja. A Sucena tem dinheiro para contratar Paulinho como funcionário dela. Noemi montou a loja, mas não tem ainda condições de contratar ninguém. Então a pergunta é muito simples. Paulinho, se a Sucena montou uma loja e tem dinheiro para contratar você para trabalhar para ela, quem é que vai abrir a loja todo dia? Quem é que vai trabalhar? É você ou ela? É você, beleza. E na loja de Noemi, quem é que vai trabalhar? Lembrando que Noemi não teve dinheiro para contratar ninguém. Então, ela, por enquanto, se ela quer ganhar dinheiro, ela vai ter que ir ela mesma ir. Beleza? Pronto. Bom, então, o que acontece aqui é o seguinte. A mesma coisa com os verbos. Os verbos, eles funcionam como se fossem a Noemi e a Sucena. O que é que acontece aqui? Ó, o verbo está aqui, a Sucena. Beleza? Mas na hora de aparecer, na hora de abrir a loja aqui, ó, ela diz, eu vou ficar em casa. Eu já contratei uma pessoa para isso. Já contratei Paulinho para aparecer para mim, para trabalhar para mim. Então, o do nada mais é aqui do que Paulinho, que é um funcionário que toda vez que precisar usar o verbo, ou seja, toda vez que precisar de Noemi, de Açucena, quem vai representar é Paulinho. É por esta razão, gente, eu vou apagar um pouquinho aqui, é por essa razão que você tem frases bobas do tipo aqui, ó. Do you speak English? Aí a pessoa responde como? Você poderia ter respondido, por exemplo, assim, ó. Vou botar aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Aí poderia também ter completado, sim, eu falo inglês, né? Tudo bem, mas vou botar só aqui, sim, eu falo. Você poderia ter falado dessa forma? Poderia. Mas aí, gente, olha, Ruth, entra a lógica do que eu falei aqui, ó. A Sucena contratou Paulinho para quê? Para ele trabalhar. É por isso que, na maioria das vezes, você vai ver, ó, no lugar do verbo, vai estar o do, certo? Aí, na negativa também, etc, etc. Então, o que vai acontecer aqui? Muito simples. É por esta razão que tem o I, do, to. Esse do nada mais é do que Paulinho substituindo a Sucena. Ou seja, o auxiliar, o funcionário substituindo a dona da loja. Então, sempre vai acontecer isso aí. Agora, a dona da loja pode aparecer? Pode, se quiser pode. I hate to. Pode, mas aí não quer. Tá claro aí, gente? Então, por isso que tem I do to. Então, seria a mesma coisa de I hate to. Aí fica mais fácil de você visualizar isso aqui. De você entender isso. Beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou pular isso aqui. Esse aqui, ó. E eu vou passar para o próximo aqui. Por quê? Porque o próximo ele vai ser parecido, vai ser a mesma lógica, aí depois eu volto, certo? Por exemplo, eu não moro em Londres, é uma negativa agora. Ah, então como é que eu digo que eu também não? I don't to, por exemplo, ó, aqui é I do to. Eu diria I don't to. Gente, pela lógica eu diria isso. O único empecilho é aquele que eu já disse a vocês, que é o quê? O to, ele não pode ser usado na negativa. Ah, então já que ele não pode ser usado na negativa, como é que eu faço, Eduardo? Eu já tenho eu não aqui. Aí existe no inglês uma palavrinha, que é exatamente essa aqui, ó. Either, certo? Que é o também na negativa. Só que, olha aqui, ó. Either, também na negativa. É a palavra também, né? Na negativa. Ah, então peraí. A única diferença entre uma e outra foi o to virou either. Porque eu não posso nem chamar aqui, eu não posso nem dizer que isso aqui, ó, é diferente disso, porque na verdade é a mesma coisa, só que na negativa. Eu
odeio também, eu não odeio também. Então é só você botar na cabeça que esse either, que pareceu bem distante, pareceu uma coisa do outro mundo, bem diferente, nada mais é do que uma outra maneira de dizer a palavra também. E que ela é obrigatória porque ela é na negativa. Infelizmente ou felizmente, o que acontece é que no inglês existe uma forma para positivos e uma forma para negativos. Só isso aqui, entendeu? Por que eu estou dizendo isso, explicando isso aqui? Porque a princípio vocês vão ver que tem muita mudança, certo? Mas aí se você entende a mudança, aí tudo fica fácil, porque você sabe montar, entendeu? Alguém aqui, faz quanto tempo que vocês estudaram geometria espacial? Alguém pode dizer aí? Açucena, Ruth, vocês lembram quando vocês estudaram geometria espacial? Paulinho, lembra não? Pois é, mas na geometria espacial, né, aquela geometria, você vai, obviamente, a geometria serve para isso, né? Você não vai estudar exatamente os... Eita, peraí, Carnot, quer entrar aqui. A fórmula do triângulo retângulo, do retângulo, do quadrado, etc. Né? O que é que acontece aqui? Hexágono. O meu pai ele é professor de matemática. E eu me lembro, obviamente, hoje eu não tenho mais essa prática, né? Mas só se eu voltasse a estudar matemática. Mas eu me lembro que no lugar de eu ficar decorando fórmula, ele me ensinava como chegar na fórmula. Então era massa por quê? Porque na hora que eu precisava, fórmula do triângulo, como é que eu fazia? Então ele me ensinava como usar a lógica para chegar naquela fórmula. Então, embora tivessem muitas fórmulas diferentes, eu não ficava me preocupando em decorar, eu sabia como chegar nas fórmulas. É a mesma coisa na hora da necessidade, né? É a mesma coisa disso aqui, ó. Não precisa decorar. Se você entender, mudou de to para either, é só porque realmente existe uma palavra específica para também na negativa e uma para afirmativa. É só por isso. Então, acabou meu problema, porque qualquer mudança você entendeu por que foi. E aí você sabe montar na hora que precisar. Certo? Então, I do too é a afirmativa. I don't either é a negativa. Aí eu venho para cá, ó, e vou mostrar o quê? Uma outra maneira de dizer também. Então, eu odeio cogumelos. Fiz aqui. Eu odeio cogumelos. Eu também, né? Me too. Aí apareceu so do I. Aí, que é a mesma coisa de eu também odeio cogumelos. Bom, qual é a lógica disso? Vamos lá. So do I. Preste atenção numa coisa. O eu, obviamente, é porque eu estou falando o quê? Eu odeio cogumelos. Eu odeio também, certo? O so é uma outra forma de dizer também. E aí vem aquela velha frase. Ô professor, so não é então? Vamos lá, se a gente for pensar dessa forma, gente. So quer dizer então. So quer dizer tão. So quer dizer quanto. So quer dizer até sim e não. Ô professor, sim não é yes e não é no? Sim, se eu disser isso aqui, ó. Eu acho que sim. Noemi, você vai ao Rio esse ano? I think so. Eu acho que sim. Noemi, você vai para Serraria esse ano? Aí ela já não achou tão interessante. Ela disse o quê? Eu acho que não. Entenderam aí? Fora que você pode ter, por exemplo, ó, isso aqui, ó. Mais ou menos. Aí você pode ter isso aqui, Paulinho, ó. So and so, que quer dizer simplesmente fulano. Um fulano veio falar comigo aí, um cara qualquer. A so and so came to talk to me. Quer dizer, olha o tanto de coisa que pode ser. Então, se você encarar isso aqui da seguinte forma, é mais uma opção para também. Então, você não vai ficar se preocupando em traduzir. Então, o também, ele vai ficar sempre fixo aqui, ó. Acabou. Minha palavra também, não vai precisar. Aí, beleza. Aí, aqui, eu tenho eu, porque é óbvio, né? Como eu já falei, eu odeio cogumelos. Vou baixar aqui. E o do, exatamente porque está substituindo o quê? Ó, so, hate I.
Aí você não vai usar so, hate I. Então você usa o substituto dele de sempre. So, do, I. Certo? Aí eu não vou nem pular para a próxima página, eu já vou colocar aqui. Ô Eduardo, então me diga uma coisa. Pela lógica que você está dizendo, existe um também para positivo e também para frases negativas. Então, eu imagino que isso aqui seja positivo. O negativo seria, nessa mesma levada, ter uma palavra própria para ela. Exatamente. Aí, ó. Neither do I. Então, a partir do momento que você encara dessa forma, você só tem que memorizar as palavras, mas saber usar você sabe. So do I, neither do I. A mesma lógica disso aqui. I do to, I don't, either. Certo? Em inglês britânico você pode chamar either, either, né? Sem esticar o R. Certo? Uma curiosidade. O Eduardo, só poderia ser eu aqui? Outra coisa lógica, gente. Outra coisa lógica. Preste atenção. Paulinho diz, eu odeio cogumelos. Aí Noemi vai e diz, eu também. Então é óbvio que eu usei o eu aqui, certo? Só que Paulinho diz, eu odeio cogumelo. Noemi vai falar agora em nome de Açucena e de Samir. Aí ela diz, elas também. Qual é o problema em dizer que elas também odeiam? Simples demais. Ó, se fosse aqui, ó, elas também. They do too. Certo? Só mudou o quê? Sujeito. They don't either. So do they. Neither do they. Só mudou o sujeito, não tem problema algum. Ô Eduardo, me diga uma coisa, se a frase estiver em outro tempo, também não tem problema nenhum, gente. Lógica de novo. Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar uma frase meio ilógica, mas só para gramaticalmente dar certo. Eu odiarei cogumelos. Né? Ninguém vai ficar adivinhando se vai odiar cogumelos ou não, né? Eu odiarei cogumelos. Gramaticalmente não tem erro nenhum nessa frase. Como é que eu faria aqui, Eduardo? Eu odiarei também. Bom, você poderia colocar isso aqui, mas não é usual. I will hate to, certo? Ou você pode colocar o quê? O funcionário que substitui. Ah, então eu boto do aqui? Não, por uma razão muito simples. Vocês também aprenderam que do, does, por exemplo, são os funcionários usados para quê? Para o presente. Ah, então se a frase estiver no futuro, o funcionário é outro? É. Isso quer dizer que a Açucena contratou outro funcionário. Que funcionário é esse? O Eduardo, se fosse uma frase no passado, seria outro funcionário? Sim. Um terceiro funcionário. Did. Se fosse no condicional, seria outro funcionário? Would. Mas é tudo funcionário. Tá vendo? É tudo isso no lugar do do. Então você não tem tanta mudança quanto você acha que tem. Agora, claro, ninguém está querendo que vocês memorizem isso de uma hora para outra. É só a ideia de você entender o porquê. E aí, alguma dúvida até agora, gente? Eu digo assim, na explicação, deu para entender? Não é ter que decorar, não. Deixa eu ver aqui. Fala, Renan. Beleza? Pronto. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, viu? Ok? Eu vou só apagar isso aqui para não ficar poluindo visualmente. Aí isso que eu acabei de explicar aqui é exatamente isso que está aqui. Ó. Tá vendo? Então não tem segredo. Ok? Eu queria fechar isso aqui. Ó. Só que aqui com outro exemplo. Então eu até fiz melhor porque eu coloquei no mesmo exemplo lá para vocês sentirem só a diferença que realmente existe, né? Certo? Aí vamos lá. Agora vamos tratar de Noemi. Noemi. Você montou uma loja, né? Só que você não tinha dinheiro ainda para contratar um funcionário. Então, Paulinho disse que, neste caso, quem tem que trabalhar era você, né? Olha o que aconteceu aqui. Ó. John está no escritório. Eu estou também. Aí vocês podem se perguntar, Eduardo, peraí, por que não ficou eu estou também assim? Ah, sim, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Que muita gente pode estar assim, Eduardo, beleza, eu também odeio, né? Por que ficou o também na frente? Tipo, também odeio eu, né? Gente, vocês não tem que questionar a ordem
de uma outra língua, porque uma outra língua usa outra lógica, entendeu? Então, de qualquer forma, até no Brasil existe isso, no português existe isso. Por exemplo, tem uma música de Chitãozinho e Chororó que no lugar deles dizerem eu sou assim, eles dizem assim sou eu. Sou eu pensando em minha amada. Então, quer dizer, é até uma forma mais poética de falar. Assim sou eu. Dessa forma sou eu. Entendeu? Então, não questione essa ordem, não, porque isso é natural. Tá? Aí vamos lá. Ó, John está no escritório. Eu também estou. Por que não ficou I do too? Por uma razão muito simples. Existem alguns verbos em inglês que são Noemi. Noemi como? São donos de lojas que não têm auxiliar para trabalhar para eles. Então, infelizmente, quem é que tem que vir para cá? É a própria Noemi. É o próprio verbo. I am too. Por isso que ele apareceu aqui e por isso que aqui ele foi substituído pelo do. Entendeu? Quando puder ser substituído, ele será. Aí vamos lá. Beleza. I am too. Eu também estou, né? No caso aqui, John está no escritório. Eu também estou. Aí vamos lá. Quais são os verbos que não tem esse auxiliar, esse funcionário? Um deles é o verbo to be. Os outros vão aparecendo, eu vou mostrando a vocês. Aí eu tenho outra frase aqui, ó, no presente contínuo. Look isn't going out tonight. Look não vai sair hoje à noite. I'm not either. Olha como é simples de entender. Ó. I am too. Esse I am too, aliás, esse I'm not either poderia ser sem ser abreviado, porque eu abreviei para diferenciar. Então vou deixar aqui, ó, ele sem ser abreviado para vocês sentirem só a diferença que realmente existe. Ó, I am not. A diferença foi só essa, um é positivo, o outro negativo. E aqui usou to por quê? Porque aqui é uma frase afirmativa e vocês sabem que a palavra também na afirmativa tem que ser to. I am to. Aí, I am not. Ah, vocês já aprenderam que quando eu quero dizer a palavra também na negativa não pode ser to, tem que ser either. Então, gente, não é tão diferente assim. É só usar a lógica. I am to. I am not to. Não, I am not either. Entendeu aí? E aí você tem exatamente essa. Certo? Aí, um exemplo aqui no presente perfeito. Ó. They've been to Colombia. Eles foram para a Colômbia, né? Eu também. Na verdade, eu tenho escrito aqui, eles têm ido, né? Eles têm ido. They've é o quê? They have, né? Eles têm ido à Colômbia. O que é que acontece aqui? Eu também tenho. Tenho o quê? Tenho ido à Colômbia. Então, quando eu estiver falando de uma ação que começou no passado e até hoje ela existe, que é exatamente o presente perfeito, então ele é um dos verbos, dos tipos de verbos, né, que não possuem auxiliar. Por isso que o have está aqui. No lugar de do, não tem como botar do aqui. Não. Esta categoria de verbo pede que não tenha auxiliar, não tem funcionário. Então, infelizmente, quem tem que estar aqui é ele mesmo. Entenderam aí? Aí, Eduardo, me diga uma coisa, mas eu tenho, não está no presente, então o presente não usa o auxiliar do? Não, gente, não está no presente. Uma coisa é você dizer, eu tenho uma bola, isso está no presente. Eu tenho frequentado as aulas, isso não é presente, isso é presente perfeito, porque não é uma atitude de agora, é uma atitude que começou no começo do ano e até hoje vocês estão fazendo. Então, eu tenho frequentado as aulas. É uma mistura de passado com presente. Logo, a regra é outra. Então, quando você estiver falando do verbo ter, no sentido de ter feito alguma coisa, ele é presente perfeito. Sendo presente perfeito, ele não tem auxiliar. Então, é outra categoria que não pode usar auxiliar. E aí tem que ir ele mesmo. E qual é a terceira categoria? Verbos modais. Can, can't, could, should, e por aí vai, né? Emma não consegue, não pode falar russo. Eu também não posso, não. Eu também não consigo, não. Como é que eu diria aqui? Ó? I can't, certo? Either. Porque vocês sabem que o either é o também para negativa. E o I can't seria o quê? Eu não posso, eu não consigo. Simples demais. Então, quando você tiver o verbo poder, conseguir, ele também não usa auxiliar. Então, jamais ele poderia usar isso aqui. A Jones. Ele mesmo usa a negativa, como usou aqui, ó. I am not.
I cannot. Só que aqui eu abreviei. Só isso. Beleza? E aí? Tranquilo até aí? Eu ver água aqui enquanto vocês respondem. Vou continuar, viu? Aqui já está acabando. Aqui, gente, ele só dá alguns exemplos. Cadê? Alguns exemplos. Não, cadê? Aqui não. Deixa eu tirar o bate-papo. É aqui que eu quero chegar. Aqui não estava indo. Aqui ele dá alguns exemplos, certo? Que já foram vistos, né? No presente com verbo to be, no presente contínuo com verbo to be, né? Eu estou fazendo alguma coisa. Aqui um exemplo no passado. O único que a gente não viu aqui em cima foi no passado. Então, ó, Joe went to the cinema yesterday. So did I. Então, Joe foi ao cinema ontem. Eu também. So did I. Eu poderia ter dito I did too. Jill didn't go to the cinema yesterday. Jill não foi ao cinema ontem. Nem eu. Ou seja, eu também não fui. Neither did I. Certo? Ou você poderia ter dito I didn't either. Certo? E só para fechar, uma curiosidade é o seguinte. Eduardo, qual a diferença de either para neither? Ó, você percebeu? Ó, quando eu nego já aqui, eu uso either. Quando eu não nego, aqui não está negando. Aí é que eu uso neither. Então, neither do I. Nunca neither don't I. Certo? Você não pode negar duas vezes no inglês. Então, aqui já está negando, eu não uso neither. Eu uso either. Certo? Embora os dois signifiquem também, certo? Mas essa palavra é considerada uma palavra negativa. E essa, ela é neutra. Ela vira negativa porque eu tenho o don't aqui. Beleza? Cadê o... Estou tentando voltar aqui para o chat. Ok? Bom, então, vou me despedindo de vocês. Tem alguma dúvida, gente? Digam aí se tem alguma dúvida. Paulinho, tranquilo? Beleza. Ok. Então, vou fechar aqui a sala. Valeu, Paulinho. Valeu, gente. Valeu. Bom final de semana para vocês. Só vou ver vocês na semana que vem. Valeu.